que é inegociável para você? Esse é um questionamento que eu faço com uma certa frequência dentro do meu consultório, justamente porque você tem que saber o que você está disposta a aguentar e o que você não está disposta, o que vai contra seus valores, contra suas crenças. Até mesmo porque quando a gente está falando de um relacionamento amoroso, muitas vezes a gente sabe que aquela pessoa não é muito legal, a gente sabe que ela já deu alguns sinais negativos, mas mesmo assim optamos por ignorar. Justamente porque a mulher tem esse lado um pouco mais emocional, um pouco mais aflorado, um pouco mais emotiva, que se deixa ser levada em condições muitas vezes de fragilidade, de vulnerabilidade, às vezes de traumas de outros relacionamentos, querendo um aconchego, querendo que alguém as proteja e aí acaba caindo numa cilada. Eu quero trazer aqui para vocês algumas características que eu entendo que sim, é necessário você avaliar, você perceber, você dar um pouco de atenção antes mesmo de começar a se relacionar com alguém. Porque essas características são algumas das muitas que existem. Mas se a pessoa já está dando os sinais ali, por que você vai entrar num relacionamento que já está fadado ao fracasso? Ou pelo menos está fadado a te fazer sofrer, a te gerar insegurança, a muitas vezes te colocar numa posição que você não gostaria de estar. Então o primeiro ponto que você deve avaliar quando você está conhecendo alguém é como essa pessoa trata a sua família primária. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios. Como é que ele tende a agir com essas pessoas? Ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é atencioso, ele faz as coisas para agradar, ele visita, ele trata bem, ou ele é grosseiro, estúpido, fala mal, xinga, grita, né? Qual é o comportamento que ele tende a ter com essas pessoas? Principalmente, como que ele fala da ex-mulher, da ex-namorada, da ex-ficante? Será que ele está chamando ela de louca? Será que ele está colocando ela num padrão de que ela era uma pessoa horrível e ele era a pessoa certa da relação? Isso pode acontecer, mas um cara de caráter, ele não vai ficar falando mal da outra pessoa. Ele simplesmente vai entender que aquele ciclo fechou, vai seguir a vida e caso venha à tona em algum momento, ele pode sim compartilhar informações, mas isso depois de muito tempo que vocês estiverem junto. Eu acredito de fato que uma pessoa que realmente sabe dar valor, indiferente de como a mulher era, não vai ficar falando mal dela por aí, principalmente para atual. Então tenta ver esses detalhes, até mesmo se ele tiver filho, como é que ele se relaciona com os filhos? Ele dá atenção, ele visita, ele paga a pensão, ele faz tudo certinho, ele se preocupa, ele busca, porque isso também é um ponto muito importante. Imagina comigo, se ele não for um bom pai para essa criança, o que te faz pensar que ele vai ser um bom pai para os filhos que vocês vão ter juntos? Então tudo isso deve ser levado em consideração sim, porque a forma com a qual ele trata a família primária dele vai também refletir em como ele vai te tratar posteriormente. O segundo ponto é você fugir de homens narcisistas, e esses homens são bastante comuns. Tem aparecido aí com uma certa frequência, cada vez mais. A gente consegue perceber que essas pessoas estão sempre pensando em si mesmas, não estão preocupadas com o bem-estar de suas mulheres, estão sempre se colocando como prioridade, deixando suas mulheres para depois. Como que ele tende a agir quando vocês estão juntos? Ele está sempre certo, você está sempre errada, ele se coloca numa posição de achismo, em que ele é superior, em que ele é o melhor, em que ele está sempre fazendo tudo certo, que você não é boa o suficiente para estar com ele, então você deve valorizá-lo. Se atente aos sinais das características de um narcisista. Pode até ser que ele não tenha o transtorno de personalidade, mas se as características estiverem ali, se os traços forem muito presentes, já vai gerar uma certa condição de muita negatividade dentro da relação de vocês. A terceira característica são aqueles homens controladores. Quer te proibir de sair, não deixa você ter amigas, não deixa você ir para o trabalho, não deixa você ir para um happy hour, não deixa você utilizar uma roupa muito decotada, não deixa você fazer nada. Ele está o tempo todo te privando e controlando as suas ações, seus comportamentos, suas falas, seu jeito, controla até mesmo os seus sentimentos. Como que você se porta diante de uma situação e questiona ainda por que você está agindo dessa maneira, por que você está se sentindo assim como se fosse algo ruim. Então, pessoas controladoras, elas dificilmente vão mudar. Essa é uma característica muito forte delas e provavelmente vai se intensificar com o tempo. A quarta característica diz respeito a homens que são desonestos. Sim, se você está saindo com um cara que você vê que ele ignora ligações, que ele não responde mensagens, que ele já está arrumando desculpa, você vê ele dando aqueles telefonemas meio suspeitos, pessoas cobrando, pessoas ligando, vai por mim, alguma coisa tem de errado. Se a pessoa não tem uma conta bancária, não tem documento, não tem um cartão de crédito, algo já tá muito suspeito aí. Eu vou dizer pra vocês que é mais comum do que vocês imaginam. Esses homens, eles tendem a fugir, a criar uma segunda identidade, às vezes eles nem mudam o nome,
mas eles estão se escondendo de tudo e todos porque eles já têm uma certa falta de caráter por aí. Mas você tende a acreditar que ele vai mudar, acredita que não é nada demais, que é só um detalhezinho. E isso ao longo do tempo, conforme vocês morarem juntos, estarem juntos, firmarem um relacionamento um pouco mais concretizado, você vai perceber que isso aí vai acabar sendo uma bomba para você. Quinto ponto é imaturidade emocional. Pessoas que não se importam, estão sempre fazendo piadinha, brincadeirinha, não sabe conversar, não sabe expor sentimentos, não sabe levar seu trabalho a sério, está sempre querendo farra, sempre querendo beber, sempre querendo sair, não se compromete com as questões que estão ali na frente dele, falta no trabalho, chega atrasado, não é comprometido com os horários que ele tem com você. Então tenha cuidado também, ok? Porque essa pessoa muito provavelmente hoje não está te atingindo de forma direta. Mas futuramente, quando vocês tiverem um convívio um pouco mais constante, você vai perceber que algumas coisas tendem a ser irreversíveis e que vai te gerar um prejuízo emocional gigante. A sexta característica se trata de homens extremamente explosivos. Aquele homem que xinga no trânsito, que briga com o motoqueiro, que passa do lado, que briga com o chefe, que briga com o funcionário, que briga com o amigo, que briga com todo mundo, que esbarra coisa, que tá sempre no seu limite. Bom, a gente sabe que pessoas podem se estressar e que hoje em dia manter uma linha linear de emoções é muito difícil porque a nossa vida tende a ser muito agitada. Mas mesmo assim, o extremo disso, aquela pessoa que tá sempre assim, não é um pouco suspeito? Porque pra mim, uma pessoa que não consegue controlar esse estresse vai chegar no momento que vai refletir em mim, que ele vai ser agressivo, talvez não diretamente comigo, me agredir fisicamente, mas vai esbarrar coisa, vai quebrar coisas dentro de casa. Em algum momento você vai receber um sinal de alerta sobre isso. E eu espero que não seja tarde. Então, se livre logo de pessoas que são explosivas, para que você não precise presenciar nenhuma situação que te deixe em um âmbito de desconforto. A sétima característica se trata de homens machistas. Homens que estão sempre menosprezando as mulheres, acreditando que são o maioral, que eles podem tudo, que a gente não pode nada, que a mulher precisa suprir tudo aquilo que ele quiser e que ela tem que ficar quieta, que ela não pode opinar, e principalmente que ele tem o poder e o direito de olhar para quem ele quiser, seguir quem ele quiser, curtir as fotos de quem ele quiser e que tá tudo bem, porque é ele que manda em casa, é ele que manda na vida dele e que é para você cuidar da sua. Homens machistas tendem a permanecer no nosso âmbito histórico-cultural. Tem algumas condições aqui que a gente precisa ficar bem atentas. Eu não estou falando aqui que a mulher deve ser feminista ou machista ao extremo, não é nada disso, gente. O ponto é encontrar o equilíbrio de um homem que sabe se colocar num padrão de suprir as necessidades da casa, cuidar da mulher, estar presente e ter essa troca de uma forma saudável e não de um jeito no qual ele vai impor e você vai se sentir sempre mal, sempre para baixo, como se você estivesse sendo pisoteada, como se você estivesse sempre sendo humilhada nas condições e pelo jeito com que ele te trata ou mesmo fala com você, principalmente na frente dos outros. E a oitava característica, não menos importante, são aqueles homens preguiçosos. Fuja desse tipo de homem, por favor. Ninguém merece esse tipo de homem no qual você chega em casa cansado, depois de um dia de trabalho, o cara tá ali bebendo cerveja, em plena terça-feira, deitado no sofá, com a casa toda desorganizada e não tá nem aí pra ti. Não te ajuda com absolutamente nada e ainda se acha no direito de reclamar porque você demorou pra fazer alguma coisa que ele precisava. Homens preguiçosos já dão uma certa garantia que vai ser uma âncora na tua vida, que além de não te incentivar a crescer, além de não te puxar para cima, ele vai te puxar para baixo porque ele vai querer que você fique estagnado junto com ele. Dificilmente um homem que já é preguiçoso por si só vai querer ver sua mulher crescendo, a não ser que ele queira se acomodar nas costas dela, que aí também é um outro problema. Então fuja dessas características, gente, porque assim, está ali, está escancarado, a gente sabe que é um problema, a gente sabe que é algo irreversível. Uma vez que você começa a se envolver com esse tipo de perfil de homem, você entra num ciclo de repetições, muitas vezes você não se dá conta, você está infeliz, você está vivendo um processo no qual você não consegue se encontrar, cria uma dependência afetiva, cria uma dependência emocional, você não consegue sair disso. E aí, cada vez mais você vai criando raízes dentro desse relacionamento que vai fazer com que você se mantenha ali, mesmo não estando feliz, segura, não estando com autoestima, não se sentindo uma mulher merecedora de amor. E aí entra toda aquela questão de crença de desamor, crença de desvalor, no qual você vai precisar de terapia para conseguir tratar. Então, se atente aos sinais
E já deixa aqui nos comentários se você tiver outra característica no qual você acredita que é importante a gente se atentar para se livrar mesmo desse tipo de perfil de homem, viu? Um beijo e até a próxima!